Salve, salve galera da Madeirada, Drayton Madeira, o comentarista de primeira. Vamos falar de um pouquinho do jogo de ontem e como joga esse meio campo do Vitória. Fiz um jogo falando de como joga o meio campo do Bahia, hoje eu vou falar como joga o meio campo de Vitória. Do Vitória, né? O colossal equipe baiana que ontem, com a minha teoria que eu falei que o Vitória ganharia o jogo do fraco time do Fortaleza, que é só bom na cabeça da torcida Fortaleza e dos youtubers de lá, né? Mas Humberto Eco tinha razão nas suas frases. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, ontem eu fiz uma live que acabou bombando mesmo, só para desabafar. Eu não sou de fazer isso, mas eu critiquei pra caramba essa galera aí que acha que é alguma coisa. Meu amigo, para ser grande tem que ganhar título, viu? Morde as costas se tu achar ruim, eu tô me lixando. Vamos falar do meio de campo do Vitória e a partir de ontem que o Vitória jogou. Eu falei que o Vitória ganharia o jogo, só que eu falei 2-0, né? Foi 1-0 porque teve um pênalti que o juiz não deu. E engraçado é ver a entrevista do Marcelo Paz lá. É literalmente uma soberba, cara. A pior coisa é o cara ser soberbo, os torcedores do Fortaleza sem ganhar nada. É incrível. Mas vamos deixar esses caras de lado que morde as costas, Fortaleza. Que time fraco. Vamos lá. Torcedor do Vitória feliz, né? O Vitória começou a jogar bola. Tá em uma situação. Ainda depende dele, porque o adversário, o Bahia, hoje deve ganhar do Maranhão, e o Vitória ganhando o jogo dele com facilidade, deve ganhar do 13 e se classifica, né? Mas deve se classificar aí terceiro ou quarto, né? O Vitória, mas o importante é classificar. Muita gente não dava, só eu disse que o Vitória ganharia o jogo. Ninguém disse que o Vitória ia ganhar o jogo do Fortaleza, eu disse que o Vitória ia ganhar o jogo do Fortaleza. Está em vídeo antes, só é comprovar aquilo que eu falo. Graças a Deus a gente tem um pouquinho de futebol. O fraquíssimo e combalido Fortaleza. E o Vitória, mas como joga esse meio campo do Condé? Eu fiz um vídeo falando como joga o meio campo do Bahia e resolvi fazer esse vídeo falando como joga o meio campo do Condé. Olha, os volantes do Bahia, fazendo uma comparação, eles são técnicos. O meio campo do Bahia joga com 5 homens, com o Tassiano fazendo falta 9, e os dois volantes muito técnicos e habilidosos. Veio de campo do Vitória, o Vitória joga com o Mateuzinho, o Dudu não jogou, que é a melhor peça da equipe do Vitória, mas o Leonardo entrou muito bem, jogou o Rodrigo Andrade e o William Correia, né, fazendo esse meio campo com uma trinca de volantes nos dois jogos. Manteve a formação, porque o Dudu ainda está fora da equipe, mas é o principal jogador para mim hoje do Vitória. E o Mateuzinho conduzindo a bola com muita qualidade, só ele na armação no meio de campo. E esse time ainda vai entrar o Jean Mota e o Daniel Júnior, que está machucado também. Então tem um meio de campo hoje muito forte também a equipe do Vitória. E o sistema defensivo mais forte hoje do Nordeste é o do Vitória. A marcação do Vitória é muito forte. Léo Condé sabe armar isso muito bem. Só é ver as equipes que ele treinou subindo de divisão e quase subindo para a Série A, batendo a porta 2 vezes com o Sampaio Correia. Enfim, no jogo contra o Bahia, o Vitória intentou uma marcação com a linha alta e os 3 volantes incumbidos de marcar os volantes do Bahia. Deu certo, mas o Bahia mas o Bahia não ganhou o jogo. Se ganhou o jogo numa jogada de qualidade da equipe do Bahia. No entanto, contra o Fortaleza, o Vitória seria mais ousado, foi o que eu falei antes, e realmente foi. O meio de campo do Vitória, os volantes, eles adiantaram a marcação, mas quase que o Vitória perde o jogo com os contra-ataques do chute do Moisés e o do Caleb, que o grande goleiro, o Arcanjo, um dos melhores goleiros do Brasil atualmente, jovem, promissor. Eu acho que ele não vai durar muito tempo no Vitória, porque ele vai ter proposta da Europa, porque é muito bom goleiro, mesmo é jovem ainda. E um goleiro seguríssimo, né? E anulando. Então, por isso que o Vitória sofreu os contra-ataques que não sofreu contra o Bahia, porque o Vitória foi para cima do Fortaleza. Fortaleza é um time fraco, e eu falo isso há muito tempo hoje. Na cabeça, só é grande e forte na cabeça dos torcedores do Fortaleza. Fez uma campanha boa ano passado, mas esse ano não. É um time combalido. Quem joga com Fortaleza passa, né? Então, o Vitória soube, o Léo Condé, ele sabe armar esse tipo de jogada, torcedor. Ele sabe armar esse tipo de jogada. Então o Vitória adiantava a marcação e o Formiga caía para o William Correia, Formiga, quer dizer, porque eu queria falar do William Formiga. O William Correia caía para um lado, o Leonardo se adiantava-se mais para marcar à frente, e o Rodrigo Andrade também. O Rodrigo Andrade fez praticamente, ele invertia entre ele e o Dudu, entre ele e o Leonardo, que fariam a função do Dudu. Mas o Vitória, ele tem uma postura de marcação muito forte, não é? Ele marca com propriedade, ele marca mais fechando as ações agudas do adversário. Então, é um time que ele é mais rápido, os volantes do Vitória são mais rápidos do que os volantes do Bahia, por exemplo, porque eu por isso estou fazendo esse paralelo. Então, eles marcam mais e com muito mais garra, não é? Eles têm a tendência mais da marcação, mas quando tem a bola, são volantes que transitam a bola em velocidade.
Não é? Então faz com que a equipe do Vitória ela chegue. O Vitória tem um ponto que me desagrada, que às vezes é uma ligação direta. Por exemplo, o Leonaldo ele marcou bastante mesmo. Não é? Ele se adianta na marcação, é um jogador rápido que aparece de surpresa para chutar, para arrematar. Então a equipe do Vitória ela é uma equipe que ela consegue anular os adversários. Por quê? Porque o Léo Condé faz com que a linha suba na marcação, que foi diferente do jogo do Bahia. Ele subiu, mas o Vitória se preocupou mais na marcação, em anular. Nesse jogo eles procuravam roubar mais a bola para partir para o contra-ataque, né? Na questão de roubar a bola, porque o Vitória não jogou em contra-ataque, quem jogou em contra-ataque foi o Fortaleza. Mas a equipe do Vitória ela conseguiu anular o meio de campo. Então o Condé ele tem uma postura assim, de um jogador, de um volante cobrir a ponta e o outro marcar, né? Um marca, aliás, e o outro faz a cobertura. Então isso fortalece muito o sistema de marcação. Praticamente fica uma marcação homem a homem, né? Então o Léo Condé consegue fazer com que seus volantes anulem uma peça específica, e isso parte do sistema defensivo do Vitória, da zaga também. O Camutanga e o Wagner Leonardo eles adiantam, então eles sobem. Quando o Vitória faz essa marcação, ele sobe a marcação, é uma marcação alta entre aspas, né? Esperando o adversário em certas partes do campo, ou seja, quando o volante ele cai no primeiro combate, o zagueiro ele se adianta na posição do volante para fazer a função do volante onde o volante deveria estar. Pouco a gente está percebendo isso. Então, por exemplo, o Dudu ou o Leonaldo ou o William Correia, eles adiantam para dar o primeiro combate na frente e o zagueiro já está na cobertura. No caso do Camutanga, que fez isso no jogo contra o Bahia, anulando o Tassiano, porque se o Tassiano passasse da primeira linha de marcação, que são os volantes, o zagueiro estava lá fazendo uma função de volante naquela posição, que é que o volante espera o combate. Então o Léo Condé ele arma a equipe muito assim. O volante dá o primeiro combate, se ele for ultrapassado da primeira linha, o zagueiro já está ali praticamente fazendo uma cobertura. Observe, o Vitória ele adianta, os zagueiros sobem. Como eu provo isso? Por exemplo, o Camutanga fez isso o tempo todo com o Tassiano, e ontem foi feito contra a equipe fraca, né? E aliás, eu vou falar isso, o Vitória também, o sistema de marcação tá bom, foi bom a vitória, mas o Vitória jogou contra ninguém. O Fortaleza, para mim, é ninguém. Não é que eu estou desmerecendo a equipe do Fortaleza, eu estou desmerecendo o futebol do Fortaleza. E, aliás, a equipe também. A equipe nunca ganhou nada de importante. Para mim, continua sendo um time pequeno. Só é grande na cabeça deles, enfim. Aí o Vitória também não é para... Nossa, ganhamos do Fortaleza lá, fazia anos que não ganhava. Não é para se gloriar, não, porque vocês jogaram contra ninguém. O Fortaleza não está jogando nada. Por isso que eu fiz o parâmetro aqui do esporte, que a torcida do esporte alegre, ganhou o jogo de ontem, e dizendo, não, ganhamos, fizemos uma partida boa com o Fortaleza. O esporte não jogou contra ninguém, torna a dizer, foi um empate. No Fortaleza contra o esporte, por exemplo, foi quase 40 minutos sem chegar na área. O goleiro do esporte jogou de branco, não sujou a camisa. Aí no contra-ataque, foi o que poderia ter acontecido ontem. Por que eu estou fazendo esse paralelo, esse parâmetro? Porque foi a mesma coisa contra o esporte. No esporte eles fizeram o gol do Moisés no contra-ataque, não é? Contra o Vitória, não. O Arcanjo conseguiu defender as duas bolas, né? Que foi a do Caleb e a do Moisés. Então, é assim que o Fortaleza joga. Ele não impõe o jogo, ele procura jogar no contra-ataque, porque ele é um time que ele é empurrado para trás. Porque desde que ele saiu com o Caio Alexandre, ele perdeu qualidade no meio de campo. E eu falei isso há muito tempo atrás. Eu acho que 40 anos acompanhando futebol dá pra gente entender um pouquinho. Então, a equipe do Vitória marca assim, os volantes se adiantam, eles fazem a marcação e o zagueiro ele dá o segundo combate. Então é praticamente como se o Vitória jogasse ontem. E no jogo com o Bahia, se você observar, é como se o Vitória estivesse jogando com 5 volantes. Os 3 volantes dão o primeiro combate, anulando na primeira linha de combate, a gente chama disso da primeira trincheira, e o zagueiro vem fazendo a cobertura. Observem isso. Então quando o volante ele dá o primeiro combate, se ele perder, ele retorna em velocidade e o zagueiro tenta dar esse combate, ele já está aqui de novo o volante. Por isso que joga com 3, que um fica incumbido de fazer isso. Os 2 primeiros avançam e o volante central, no caso ontem era o Leonaldo, ele faz essa cobertura aqui para os zagueiros dar o combate pelas pontas. É lógico que às vezes não funciona, porque quando o time tem qualidade, acerta, né? Mas tá aí, a equipe do Vitória hoje é um dos melhores sistemas defensivos do Nordeste, né? E vai ser do Brasil, porque esse time vai ser reconhecido nacionalmente. Sou Draito Madeira, comentarista primeira. Se você concordou, deixa o like aí.